Equipe de vendas muito dependente do gestor. Eu escuto isso recorrentemente, a gente vê que as equipes de vendas, muitas delas são muito dependentes, recorrem ao gestor para tirar dúvidas, para pedir orientação o tempo todo. E o problema disso é que o gestor ele vai ficando cada vez mais sufocado, envolvido com a operação, né, e sem poder gerenciar de fato a sua equipe comercial, não desempenhar o papel de gestor comercial, né? Então, por que a equipe geralmente ela é dependente, né? Tem algumas hipóteses aí. A primeira hipótese é que, às vezes, sem perceber, o gestor ele é muito centralizador. Ou seja, quando a equipe resolve os problemas ali do jeito dela, e nem sempre aquele jeito é o que deveria ser, ou como o gestor gostaria que fosse, né, há um desalinhamento e isso causa uma certa tensão. Com isso, progressivamente, as pessoas vão aprendendo que precisa pedir orientação para tudo que fazem e vão perdendo a sua autonomia, né? Então, isso sufoca o gestor e suga ele para dentro da operação, né? Então, é muito comum a gente ver gestores sufocados por conta disso. A segunda hipótese é porque a regra do jogo não está clara. E o que eu quero dizer com isso? Você não ter uma política comercial escrita e sobre a qual houve um treinamento. E a política comercial define o quê? Ela define os termos de negociação que podem ser feitos com o cliente, a estratégia, né, a política de precificação, a política de entrega, né, quando se trata de um produto, no caso, a logística, os prazos de entrega que você pode se comprometer, a maneira com que você vai entregar, né? Envolve também, por exemplo, os SLAs, né, ou seja, os compromissos em relação ao nível de serviço que a empresa vai oferecer. Quando a política comercial ela tem tudo isso claramente definido e tem isso por escrito, e você treina a equipe nessa política comercial, já há um ganho de autonomia bastante grande, porque é dentro daqueles parâmetros que ela pode atuar. Uma outra coisa importante também é ter por escrito os processos comerciais e os procedimentos, né? Então, assim, quando um novo vendedor entra na equipe, por exemplo, ele vai fazer o onboarding dele, vai ser treinado, se ele tem fluxogramas explicando qual é o processo, desde a entrada de um pedido até o despacho daquele pedido para o cliente, isso fica muito mais claro para ele. Se ele tem um processo desenhado desde o primeiro momento em que ele vai identificar um lead de vendas e qual vai ser a tratativa que vai ser dada ao longo do funil de vendas, quais são os critérios de passagem de uma fase para outra do funil, quais são as formas de negociar, isso também deixa ele muito mais tranquilo e muito mais autônomo, tá? Então, eu destacaria esses dois principais fatores aí para que a equipe comercial fique tão dependente dos gestores e acaba sufocando a operação de vendas, ela não escala, né? Então, é muito importante que o gestor comercial ele tenha essas duas hipóteses em mente e trabalhe sobre elas para que a estrutura comercial, a operação comercial rode com mais fluidez e possa escalar, né? Então, isso é bastante importante, tá? Espero ter contribuído. Você pode comentar aí o que você acha dessa situação de equipes comerciais muito dependentes dos gestores.